Olá, abelhinhas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindas. Eu sou Maria Antônia, professora, confeiteira, especialista em pão de mel. E eu quero te dar as boas-vindas à segunda aula da semana Lucrando Fácil com Pão de Mel. E é aqui, nessa semana de conteúdos exclusivos, que eu estou ensinando o caminho para fazer 3.000 todos os meses com pão de mel da cozinha da sua casa. Porque ao longo dessas 3 aulas, você vai ver que não importa se você não é confeiteira profissional, se a sua cozinha é simples, se nunca fez um pão de mel na vida e se acha que ninguém pagaria pelo seu doce, se morre de vergonha de vender ou até se está sem dinheiro para começar. Nada disso vai te impedir de conquistar os sonhos da sua vida através do pão de mel. E eu tenho absoluta certeza que logo será você que vai me mandar um relato como esses que eu recebo todas as semanas das minhas alunas. E eu não sei qual é o seu sonho. Aquele sonho que a falta de dinheiro tem impedido de se tornar realidade. Pode ser desde uma coisa simples, como ajudar a renda em casa, ajudar um filho, fazer uma viagem, reformar a cozinha, o quarto, ou até algo grande, como conquistar sua casa própria. Cada abelhinha sabe o que o seu coração deseja. Mas o que eu sei é que, independente do seu sonho, é através da produção do pão de mel da cozinha da sua casa que ele se tornará uma realidade logo, logo. Mas, para isso acontecer, você precisa aplicar todas as estratégias que eu estou ensinando aqui na Semana Lucrando Fácil com Pão de Mel. Essa é a segunda aula. Então, se você não viu a primeira, que tem o tema Como o Pão de Mel virou 3.000 todos os meses na cozinha de pessoas comuns, você precisa parar esse vídeo agora e assistir a aula 1. Isso porque é na aula 1 que eu expliquei como a indústria da confeitaria, com os seus encantos, seus produtos bonitos, utensílios e eletrodomésticos, está muito mais preocupada em te fazer perder tempo e dinheiro com a próxima receita, com a próxima compra, mas não em te mostrar o caminho verdadeiro para você faturar em casa. Com isso, eu também ensinei o que eu chamo de trilogia do lucro fácil, que são as características que, quando totalmente compreendidas e dominadas, fazem da mulher mais comum, sem experiência em cozinhar ou até que não gosta de vender, em uma confeiteira que gera lucro todos os meses da cozinha da sua casa. Ah, é claro que eu também mostrei como somente o pão de mel reúne todas as características da trilogia do lucro fácil, sendo o motivo desse pequeno e simples doce transformar completamente a minha vida, não só me ajudando a superar de uma doença terrível, mas me dando um propósito que ao mesmo tempo me ajudou a realizar sonhos e a ajudar tantas abelhinhas ao redor do Brasil a também conquistarem os seus sonhos. E olha, as aulas aqui da Semana Lucrando Fácil com Pão de Mel são como uma receita que você precisa seguir passo a passo. Da mesma forma que não dá para você adicionar um ingrediente na hora errada, você não consegue aplicar as estratégias da aula 2 sem entender a aula 1. E é por isso que na aula 1 eu compartilhei a receita exclusiva do meu pão de mel, que eu vendo nos meus treinamentos e que está totalmente gratuita para você. Inclusive, eu já quero aproveitar para agradecer as mensagens que tenho recebido sobre a aula 1. Fico muito feliz em estar ajudando mulheres de todo o Brasil com esse conteúdo inédito. Então, não dá mole, abelhinha. Se você ainda não viu, assista a aula 1, apertando ou no ícone que deve estar em algum lugar da página que você está assistindo esse vídeo, ou no meu canal do YouTube, ou na descrição do grupo de WhatsApp oficial do evento, certo? Então vamos continuar. Lembrando que, passado essa semana, todo o nosso conteúdo vai sair do ar e não vai voltar. Então corre lá e assiste agora, tá? Bom, excelente, abelhinhas, vamos continuando. Se na aula 1 nós vimos a primeira parte da trilogia do lucro fácil, que é a receita certa. Aqui na aula 2, a produção fácil e rápida de pão de mel em casa, sem ter tempo livre, a gente vai falar da segunda parte, o preparo certo. Você já deve ter percebido que eu adoro a metáfora das abelhinhas, não é mesmo? Então, vai mais uma aqui para você, ó. Além de ter a ver com o mel, base do nosso doce, existem várias questões e conhecimentos sobre as próprias abelhas que a gente consegue aplicar totalmente na vida de quem faz pão de mel, sabia? Por exemplo, você sabia que as abelhas só conseguem produzir mel quando a colmeia está em perfeita harmonia? Precisa de um equilíbrio delicado
entre a temperatura, hierarquia, limpeza, divisão de tarefas e comunicação. Quando algo sai do lugar, a produção de mel despenca. O que eu quero te dizer com isso é que de nada adianta a receita certa se você não sabe preparar. É o método, o preparo correto que traz harmonia aqui nos nossos pães de mel. Sem o método, o pão de mel é só mais uma receita. Mas com o preparo certo, ele vira fonte de renda da cozinha da sua casa. E quanto ao preparo, não estou falando apenas de saber dar o ponto da massa, recheio e cobertura, finalizar. Não é só isso. Eu estou falando do processo completo entre você comprar os ingredientes, produzir, finalizar o doce e então colocar o dinheiro no bolso. O preparo é o que torna realidade produzir e vender o pão de mel, mesmo com uma vida corrida como a nossa, e muitas vezes trabalhando fora e tendo outras atividades ou até a própria rotina da casa, que nos toma muito tempo e energia. É o preparo certo que permite a gente começar com o que tem, com a cozinha que tem, com os utensílios que tem, sem precisar gastar primeiro. Para então ver se vai dar certo, como a indústria da confeitaria quer que você pense. Para dominar o preparo certo, eu preciso que você compreenda exatamente isso. Como dividir a sua semana de modo que, mesmo com todas as suas atividades, você consiga comprar os ingredientes, preparar o doce, finalizá-los e vendê-los todas as semanas. Isso envolve saber o quanto comprar, o quanto você vai produzir a mais, como e onde armazenar parte da sua produção sem estragar, mas ganhando tempo, agilidade e praticidade. Isso de maneira consistente, que não seja um peso, que seja simples e fácil todas as semanas e todos os meses. Para isso acontecer, você vai precisar dominar 2 pontos. O mise en place, que para quem é confeiteira já sabe, mas é importante ressaltar aqui. É a organização favo a favo de um método de organização desenvolvido por mim, que divide a sua semana em etapas simples, do jeitinho certo, para você ganhar tempo na produção e conseguir vender com facilidade, mesmo sem ter o dia todo livre. Vamos então do começo, sobre o mise en place e depois a organização do favo a favo. Ah, e mesmo que você seja confeiteira ou já conheça o mise en place, não pula essa parte da aula, porque nela eu falo sobre o start da belinha, um Pix com o valor para você comprar os ingredientes para você fazer a primeira fornada de pão de mel, pronta para vender e dar início à realização dos seus sonhos. E mais uma surpresa especial. Tá certo, Maria Antônia, já entendi que o preparo certo me ajuda a fazer o pão de mel, mesmo que eu não tenha tempo sobrando. Mas como exatamente eu vou fazer isso? Tudo começa com uma técnica de quem já é confeiteira deve conhecer. E quem não é, vai aprender agora. Eu estou falando sobre o mise en place. Embora um nome chique em francês, claro, é algo muito simples e até meio óbvio. Me diz se algum dia já aconteceu com você, de você já começar a preparar a receita e no meio do caminho você percebeu que esqueceu um ingrediente. Ou você teve que parar para lavar uma forma, procurar um utensílio, ou até descobrir que não tinha o suficiente de algum item. Imagina se toda vez que você for produzir o pão de mel isso acontecer. Você vai perder para si mesmo e não dá. Por isso a gente faz o mise en place, que significa literalmente colocar tudo no lugar. Ou seja, antes de começar a receita, você organiza o ambiente, separa e prepara todos os ingredientes e utensílios que você vai usar. Já medidos, pesados e prontos para serem usados. Tá ficando claro por que isso ajuda tanto, gente? Porque vai evitar correria, esquecimentos e perdas de tempo no meio da produção. Você faz tudo com mais agilidade, segurança e organização, mesmo com uma rotina puxada e mesmo sem tempo sobrando. Isso acelera a produção e te dá confiança, principalmente se você ainda está começando e tem pouco tempo no dia. E como isso funciona no pão de mel? Vamos ver? Você organiza tudo antes de começar. Separa, pesa os ingredientes da massa, farinha, açúcar, especiarias, leites, ovos, etc. Tudo isso vai ficar em um lugar só, onde ninguém vai mexer ou guardar outra coisa. Inclusive, já é a primeira tarefa dessa aula para você. Reserve aí na sua cozinha o espaço dos seus ingredientes e utensílios. Um espaço no seu armário para você armazenar tudo da confeitaria.
E já avisa sua família que se esse espaço é da sua produção, é proibido para qualquer um que não for te ajudar com pão de mel. Pode até dar um nome para esse espaço, o depósito dos sonhos ou a sua dispensa dos sonhos, e deixa claro para todo mundo de casa. Ali é exclusivo do pão de mel. Lembrando, por hora você só vai reservar o lugar. E no máximo já sair separando o material que você já tem em casa. Mas ainda não é hora de comprar nenhum ingrediente, porque eu ainda não revelei como você vai concorrer ao Start da Belinha, lembra? Um Pix com o valor para comprar todos os ingredientes para fazer a primeira fornada de pão de mel. Pronta para vender e dar início à realização dos seus sonhos. E de antemão, quero trazer mais uma novidade. Você também vai ter a oportunidade de ganhar, além do Start da Belinha, outro presentaço. O Favo da Belinha. Uma caixa com tudo que você precisa para começar a fazer o pão de mel. Sim, os utensílios todinhos. Acalma coração! Acalma, Belinha! Hoje estamos vendo sobre o preparo do pão de mel. Será na aula 3, que vai ao ar sexta-feira, onde eu vou ensinar como produzir e precificar o seu pão de mel para vender mesmo sem experiência. É o que eu vou dar todos os detalhes sobre como concorrer ao Start da Belinha e ao Favo da Belinha. Por isso, é muito importante você ficar comigo até o final da semana lucrando fácil com pão de mel. E é claro, até o final dessa aula que está só começando. Então, voltando ao mise en place, além do local da sua cozinha onde você vai guardar os utensílios e ingredientes, é muito importante que você já guarde eles fracionados, porcionados. Com o tempo, você vai dominar, entender o quanto vai precisar para cada fornada. E a partir da quantidade de formas que você tem, quanto que vai em cada saquinho, cada porção. O segredo é sempre você tirar um dia da semana para você fazer o mise en place. Tudo fracionadinho. Para quando você for produzir, vai ficar tão rápido, tão prático, que vai parecer mentira. Jamais esqueça. Lá com as abelhas, só existe produção de mel na colmeia se tiver tudo organizado e equilibrado. E aqui entre nós, só faz 3.000 por mês da cozinha, de casa, quem tem organização e segue o método. E agora nós vamos para a organização do nosso favo. Excelente, já temos o nosso depósito dos sonhos, ou o nome que você quiser chamar já definido. E você já entendeu o que é e como fazer com o mise en place, certo? Agora queremos pôr em prática a organização do seu tempo ao longo da semana. E diga-se de passagem, essa vai ser a melhor organização do tempo que você já aprendeu algum dia na sua vida. Acontece que, a partir de tudo que eu vivi e também do fato de mentorar tantas outras mulheres, eu elaborei a organização Favo a Favo, uma metodologia que divide a sua semana em etapas simples, do jeitinho certo para você ganhar tempo na produção e conseguir vender o pão de mel com facilidade, mesmo sem ter o dia todo livre. Primeiro de tudo, você precisa entender o panorama de uma produção de pão de mel, ou seja, todas as etapas que envolvem transformar a receita em dinheiro no bolso. Depois a gente vai encaixar cada uma dessas etapas ao longo da semana e conforme as suas possibilidades. Qualquer pessoa que queira produzir e vender pão de mel, ela vai passar inegociavelmente por todas essas 14 etapas, na ordem que eu vou mostrar aqui. Na etapa 1, nós vamos analisar os pedidos da semana. É isso mesmo. A primeira etapa é saber o que você já tem de encomenda para se preparar para a semana. E não esquece, sem organização na colmeia, a abelha não vai produzir mel. Sem planejamento na cozinha, o pão de mel não vira dinheiro no bolso. A etapa 2, você precisa revisar o seu estoque. Agora que você sabe o quanto você tem que produzir, você vai até o seu depósito dos sonhos para você ver o que já tem e o que precisa comprar para suprir o seu pedido. E um detalhe, você nunca vai manter o estoque só o necessário para os pedidos já realizados. Primeiro, porque alguma coisa pode acontecer fora do planejado. Uma massa pode queimar, derrubar um ingrediente no chão e perder, enfim. Além disso, é ideal você sempre produzir um pouco a mais do que você já tem de pedido. Com o tempo, você vai descobrir qual é a quantidade certa para fazer, vender tudo sem ficar com sobras e sem prejuízo. Mas é muito melhor estar preparada para ter uma pronta entrega, um pão de mel ou outro, do que ter que produzir de última hora e perder o timing da venda.
Na etapa 3, você vai às compras, é isso mesmo. Feita toda essa análise dos pedidos, estoque, é hora de você reabastecer a sua despensa com os ingredientes. E na etapa 4, organizar o material no seu depósito dos sonhos, na sua despensa. E logo após comprar, você vai organizar tudo de novo na sua despensa dos sonhos. Vamos para a etapa 5, preparar as embalagens. Sim, aqui está um segredo que pouca gente se dá conta, até as confeiteiras mais experientes. Embalagem é algo que muitas vezes dá mais trabalho do que toda a montagem do pão de mel em si, com recheio e banhado. Então, preparar as embalagens logo no início do seu processo de produção te dá agilidade incrível lá no final. Tudo vai depender dos pedidos que você tem, das estratégias de venda que você vai adotar. Tudo isso nós veremos com mais detalhes na próxima aula, na aula 3, que será a aula mais importante. Ou seja, vão ter embalagens simples para produtos e venda simples, e outras mais complexas para o pão de mel mais complexo. O importante é deixar tudo agilizado nessa parte das embalagens. Vamos para a etapa número 6, fazer o mise en place da semana dos ingredientes secos. É isso mesmo. Em seguida, é hora de fazer a separação e a organização dos ingredientes secos. E lembra do que eu já ensinei? Quanto mais fracionado, porcionado para a sua produção da semana, mais agilidade você ganha, menos tempo precisa investir e mais rápido e de maneira mais fácil fica pronto o seu pão de mel. Agora nós vamos para a etapa 7, fazer o mise en place da semana dos ingredientes líquidos. Tudo é adaptável ao seu momento de confeitaria. Ou seja, talvez você ainda não tenha grandes pedidos e não faça muito sentido ficar fracionando mel, leite, por exemplo. Pode pegar na hora e pronto, está tudo certo. Em um momento inicial, talvez vale deixar nas embalagens originais, tá? Você vai encaixando conforme a sua realidade. Eu vou te dar um exemplo de recipiente para você colocar os ingredientes da receita que vão ficar protegidos e pode usar tanto para os líquidos quanto para os pós. São esses potes com tampa descartável de 500 gramas. Tem de 1 litro também. Esse aqui é da Total Plast. Ou também esses saquinhos aqui, tá? Mas na hora que você colocar os ingredientes, você pode colocar ingredientes para 2 receitas de pão de mel. E aí você coloca o que você colocou aqui dentro, o que tem aqui dentro. Você pode colocar farinha, mascavo, especiarias, o leite em pó, que a gente acabou de falar, o chocolate. Então você anota tudo aqui, que é porcionado para 1, 2 ou 3 receitas. Vai ficar bem legal e vai te ajudar bastante, porque é só pegar lá, pegou os líquidos, mexeu e botou na forminha. Isso você faz em 15 minutos. Então isso fica mais acessível para você agilizar sua produção. E esses potes, gente, tem um preço muito acessível e vai ficar muito prático para você ter aí na sua despensa. Você pode separar ingredientes para 2 ou mais receitas, dependendo da sua capacidade de produção, ou seja, do tamanho do seu forno, da quantidade de formas que você tem e tudo mais. Vamos agora para a etapa 8. Fazer a massa, misturar e assar. Depois que está tudo organizado, a colmeia está pronta para produzir o mel em abundância. É hora de colocar literalmente a mão na massa e fazer a massa do nosso pão de mel. Siga a receita conforme a produção que você já vendeu em um pedido anterior ou ainda pretende vender. Aproveita que está tudo fracionado e ganhe agilidade na hora de misturar tudo. Aqui não é só preparar a massa, mas de fato já colocar para assar os pães de mel, separados em forminhas conforme os seus pedidos e conforme a sua capacidade de produção. E na etapa 9, você vai desenformar e vai guardar. O que você precisa prestar atenção é que você deve guardar a massa em um recipiente tampado e exclusivo para o seu pão de mel. Tampado para proteger tanto dos insetos como do ressecamento em algumas regiões do nosso país. Se a massa ficar exposta à umidade do ambiente, ela vai ressecar e vai ficar horrível. Jamais cometa esse erro. Sempre tampe quando estiver fria. Não pode tampar enquanto ela estiver morna, porque ela vai absorver o vapor, aquela umidade, e a validade da massa vai ser reduzida. E precisa ser um recipiente exclusivo para não pegar cheiro nem gosto. Não dá para colocar o seu pão de mel no mesmo pote ou refratário que você guarda as outras comidas temperadas com alho e cebola. Não vai ficar bom. E onde você pode guardar? Fora da geladeira, em um ambiente seco, longe do calor e umidade. Você pode até esperar de 12 a 24 horas, ideal no máximo 24 horas. E na geladeira, você ganha muito mais tempo, guardando por até 15 dias essa massa.
Agora, se você guardar no congelador, você ganha ainda mais tempo, você pode escalar. Com segurança, você pode usar aquela massa em até 3 meses. E para descongelar, Maria Antônia, qual é o segredo? É nunca colocar direto em temperatura ambiente. Desce primeiro do congelador para a geladeira e deixe por aproximadamente 2 horas na geladeira. Depois disso, você traz para a temperatura ambiente e vai começar a manusear a massa e preparar o seu pão de mel. Vamos para a etapa 10. Fazer o recheio e a cobertura do pão de mel. Se você não usar o doce de leite pronto, você vai fazer o recheio. Já a cobertura, você sempre vai derreter o chocolate, fazer a temperagem ou derreter a cobertura e usar. Aqui também é sem segredo. É seguir a receita nas quantidades que você precisa, sempre aproveitando a sua organização e o mise en place feito, dando agilidade para a sua produção. No início, evite fazer o recheio na mesma hora que você realiza a montagem e finalização do seu pão de mel. Os recheios caseiros devem ser sempre produzidos com antecedência para serem usados frios. Isso só vai mudar quando você já estiver recebendo grandes pedidos. E mesmo que receber os pedidos de dezenas de pães de mel de uma só vez, ainda demora algum tempo e eu já quero te preparar dando algumas instruções sobre o armazenamento e o recheio. De forma geral, os cuidados são os mesmos que temos com a massa. Usar um recipiente adequado, manter bem tampado e proteger contra cheiros indesejados. Via de regra, você vai guardar na geladeira, mas quando o pedido é gigante, você também vai querer adiantar e guardar no congelador. O tempo de armazenamento depende do recheio. E ao longo da sua carreira como especialista em pão de mel, você vai aprender vários. Mas o mais comum vão ser o doce de leite e o brigadeiro mesmo. Então, no doce de leite, se você produziu o seu próprio cozinhando leite condensado, mesmo na geladeira, ele pode durar de 3 meses, se bem tampado. Se é industrializado pronto, é só cuidar da validade conforme a instrução do fabricante. Já o brigadeiro você vai conseguir guardar entre 5 e 7 dias na geladeira, tomando cuidado para não pegar o gosto da geladeira e também entregando para o cliente consumir, no máximo completando 3 dias após você tirar da geladeira. Sobre o armazenamento da cobertura, que 99% é cobertura fracionada que usamos para a nossa casquinha do pão de mel, você vai tomar cuidados semelhantes sem necessidade de ir para a geladeira. Armazenar longe da luz, em local arejado, sem cheiros e bem embalado. E para usá-la, pode derreter no banho-maria ou no micro-ondas, conforme instruções do fabricante no verso da embalagem. É só derreter a cobertura, usando as temperaturas também informadas no verso da embalagem, na hora que você for usar. Vamos para a etapa número 11. Você vai montar e finalizar o seu pão de mel. Então é fatiar, rechear, banhar e embalar. Essa é a parte onde o pão de mel vira realidade. Abelhinha, atenção aqui, que tem uma dica muito importante para você. Finalize o seu pão de mel após no mínimo 6 horas de desenformado. Assim você não terá problema de quebras, esfarelar lá no seu chocolate. Uma variedade de finalizações eu ensino em detalhes para as minhas mentoradas do Viver de Pão de Mel, inclusive mostrando fornecedores locais de compra de ingredientes e tudo mais. Quanto mais expert nas finalizações do pão de mel, mais valor você consegue gerar para os seus clientes, vendendo um pão de mel cada vez mais sofisticado e mais caro, mas que na verdade não envolvem custo ou dificuldades adicionais. É só técnica mesmo que você aprende aqui no Viver de Pão de Mel. Ah, mas e se eu quiser armazenar o pão de mel já finalizado, acabado? Com certeza dá para fazer. E é o que eu particularmente prefiro muito mais do que congelar ou só recheio ou só massa. Como você já deve ter percebido, não tem mistério. Pode ser feito tanto na geladeira como no congelador, sempre em potes fechados e exclusivos. Ou também você pode usar aqueles sacos grandes de polipropileno específicos para guardar comida. Também funciona para o pão de mel inteiro, finalizado e embalado para ir para o cliente. Lembrando, para tomar cuidado com comidas que deixa cheiro na geladeira ou no congelador. Eu estou sendo chata, mas é porque faz a diferença no final, hein? Porque o chocolate é como uma esponja que absorve todo o cheiro e umidade do ambiente. Você pode estragar o seu pão de mel. E sobre guardar o pão de mel inteiro, aqui tem um grande segredo. Então anota aí. Nunca amassar o pão de mel colocando um em cima do outro. Você vai colocar um ao lado do outro dentro de um saco grande de polipropileno que eu acabei de falar.
Se for colocar na geladeira, não coloque um em cima do outro de jeito nenhum. No congelador, dá para fazer, mas só coloca uma embalagem sobre a outra quando ele já estiver totalmente congelado. Já o tempo de validade depende de várias circunstâncias, como o recheio que você fez e as próprias condições da sua cozinha ou mesmo as condições climáticas. O pão de mel sem gelar ou congelar, ele pode ser consumido em até 15 dias, com bastante tranquilidade, se você manteve a sua produção cuidando bastante, com detalhes na higiene de tudo. Ou seja, o que você produziu hoje dá para vender na semana que vem sem problemas. Se você optar por conservar na geladeira, você ganha mais uns 15 dias, sendo necessário o consumo em até 7 dias após tornar a temperatura ambiente. Se você preferir congelar, você preserva o pão de mel de 30 a 60 dias em média. Lembrando que precisará também colocar na geladeira por 2 horas antes de colocar na temperatura ambiente. E também precisa consumir em 7 dias após a temperatura ambiente. No geral, você vai mais gelar e congelar o seu pão de mel quando produzir grandes pedidos. Principalmente no início, a ideia é você pensar na sua produção e venda mais semanal. Assim vai evitar desperdício enquanto desenvolve toda a sua técnica e clientela. Ufa, quanto conteúdo até aqui, hein, Abelinha? Meu Deus! E se você chegou até nessa parte da aula, então fica claro que você realmente está comprometido em lucrar com pão de mel. E olha, ainda tem muito conteúdo que eu preparei para você. Então vamos seguindo firmes e vem comigo. Abelinha, é o seguinte, esses 11 primeiros passos envolvem a sua produção. Mas aqui estamos vendo a parte mais ampla do preparo, a segunda parte da trilogia do lucro fácil. Isso quer dizer que estamos preparando tanto a produção, mas também as outras etapas que transformam o pão de mel em dinheiro no seu bolso. As estratégias de vendas a gente vai ver em profundidade na aula 3, a aula mais importante aqui da semana Lucrando Fácil com Pão de Mel. Só que tem etapas que você precisa ver aqui na organização favo a favo. Por isso, nós vamos às últimas etapas da minha metodologia de organização. Nós vamos para a etapa 11, que é o gatilho de venda durante a produção. O que eu quero dizer com isso? Documentar a sua produção, registrar o que você está fazendo. É literalmente bater fotos, fazer vídeos. E para de pensar que você precisa ser uma fotógrafa profissional, ter uma câmera profissional, nada disso. Eu estou falando que é para você fazer do seu jeitinho, com o que você tem agora. Pode ser um celular ruinzinho mesmo, com uma câmera ruim, não tem problema. Ao contrário, é até melhor que seja assim. Ué, tá ficando louca, Maria Antônia? Não tô não. É essa simplicidade que chama atenção, que comunica, que conecta com as pessoas ao nosso redor. E vamos agora, gente, para a etapa 13, as entregas. Excelente, você produziu, gerou gatilho de vendas, agora é hora de entregar os seus pedidos. Essa é a hora boa, a hora de receber o seu merecido dinheiro e espalhar o seu pão de mel na sua família, nos seus vizinhos e na sua cidade. E o que te impede de um futuro próximo também levar o seu pão de mel para as grandes empresas, em grandes eventos, em grandes feiras, em outras cidades? Com o método e a estratégia certa, não há limites para a abelhinha. E agora nós vamos para a etapa 14. Vender mais. E não menos importante, você vai sempre buscar vender mais. Oferecer para novas pessoas em novos lugares. Isso é importante para o seu crescimento. Mas, como eu já disse, não se preocupe que a estratégia de vender sem saber vender, nós vamos falar na aula 3. Por isso, você não pode perder a aula de sexta-feira. Entendido até aqui, Abelinha? Muita coisa, né? Então, mas vamos continuar, que tem muita coisa boa para você aqui. Essas 14 etapas são o processo completo do ciclo do pão de mel, da compra do ingrediente ao dinheiro no seu bolso. Agora que você sabe o que tem que fazer, vamos entender quando fazer para que você possa dominar a organização favo a favo. Então é o seguinte, a estrutura que eu vou passar agora é generalista. O que eu quero dizer? Ele tem um propósito de ser útil para a imensa maioria das mulheres, independente se tem muito tempo livre ou se trabalham em mais de um emprego e os segundos são cronometrados no relógio. No meu treinamento completo, Viver de Pão de Mel, eu até consigo fazer várias personalizações para as minhas alunas, porque eu acabo conhecendo melhor
e consigo fazer um direcionamento bem detalhado para elas. Mas aqui você vai ter acesso gratuitamente à aplicação prática dessa técnica de organização. Vamos agora à divisão da semana na organização Fava Fava. Para mulheres sem tempo, o que foi testado e aprovado foi a seguinte estrutura. No domingo, no primeiro dia da semana, você vai separar algumas horas do seu dia para você fazer o passo 1 e o passo 2, que é analisar os pedidos da semana e revisar o seu estoque. É relativo o tempo que você vai gastar aqui, mas em média, 1 hora vai dar tempo e sobra. Na segunda-feira, já no primeiro dia útil, vai se preparar para fazer os passos 3 a 6. Ir às compras, organizar o material no seu depósito dos sonhos, preparar as embalagens e fazer o mise en place da semana dos ingredientes secos. Por exemplo, se você trabalha fora, você já vai aproveitar o seu caminho, a sua rotina para você passar no lugar para pegar os ingredientes. E assim, ao chegar em casa, você já vai separar tudo no seu depósito dos sonhos e preparar as embalagens da produção da semana. Como varia muito a distância da sua casa ao local de compras, o trânsito, o tempo de deslocamento, não é simples eu cravar aqui quanto tempo você vai precisar investir. Cada um no seu tempo. Mas eu imagino que, em média, entre 1 e 2 horas no máximo. A ideia é justamente você tentar otimizar o seu tempo buscando locais mais próximos, verificando possibilidades deles entregarem para você sem custo ou com custo muito baixo. Ou mesmo se você precisa ir até a loja ou mercado, se alguém já pode deixar tudo separado para você. Seria bem legal, né? Então, use a sua criatividade de abelhinha para você ganhar tempo em todo esse processo. Aí, na terça-feira, no dia seguinte, a sua missão vai ser os passos 7, 8 e 9. E possivelmente o 12. O 7 você vai fazer o mise en place da semana dos ingredientes líquidos. O 8 você vai fazer a massa, vai misturar. E o 9 você vai desenformar e guardar. O 12, o gatilho de vendas durante a produção. Como aqui envolverá preparar a massa, assar, esfriar, desenformar e guardar, o tempo total investido deve chegar por 1 hora e 30 ou próximo de 2 horas. Mas você pode agilizar. Você lava os utensílios usados e já prepara o mise en place da próxima produção, enquanto a sua massa esfria. E mesmo a massa esfriando, você não precisa ficar parado olhando para ela, não é mesmo? Pense sempre na agilidade. Quem sabe aproveitar esse momento para você movimentar o seu Instagram, o seu Facebook, o WhatsApp sobre a produção da semana. Então vamos para a quarta-feira. O meio da semana será para você transformar o pão de mel em realidade com as etapas 10 e 11 e possivelmente a 12. Primeiro você vai fazer etapa 10, fazer o recheio e a cobertura. Você vai montar e finalizar o pão de mel. E a 12 é o gatilho de venda durante a produção. Sem mistério, é hora de montar os seus pães de mel e guardá-los para uma futura entrega. Só não esqueça de continuar documentando tudo e movimentando o seu Instagram, seu Facebook e o seu WhatsApp. O tempo gasto vai depender da sua produção, da sua fornada, mas não passará de 1 hora, 1 hora e meia em média. Já na quinta, sexta e sábado, o final de semana começa na quinta-feira, entregando os pedidos e buscando novas vendas com as etapas 13 e 14. A etapa 13, que são as entregas, e a etapa 14, que é vender mais. Então, não esqueça do pensamento que você precisa constantemente buscar mais e mais venda, prospectar clientes. E nós veremos isso em detalhes na aula 3 de sexta-feira. Em geral, quanto mais você repetir esse processo, semana a semana, mais você vai desenvolver a sua capacidade e vai prever situações de se organizar para isso. Daqui a pouco, você começará a produzir final de semana e já vai congelar os pães de mel para buscar novas oportunidades de vendas. Com o tempo, tudo isso vai ficando muito simples para você. E claro, faça os ajustes necessários à sua necessidade. Se você trabalha com escala, por exemplo, vai ter dias da semana que você não terá nenhuma hora disponível, mas outros dias você vai ter tempo inteiro livre. O importante é você entender o conceito geral para ficar fácil de fazer os ajustes que você precisar. Agora fala a verdade, Abelinha. Dá ou não dá para trabalhar assim? Ou não dá para produzir pão de mel da cozinha de casa, mesmo sem tempo sobrando? Dá ou não dá para produzir pão de mel da cozinha de casa, mesmo sem tempo sobrando? Você viu?
Pouquíssimas horas por dia são o suficiente para você fazer R$ 3.000 todos os meses a partir desse caminho. Isso a indústria da confeitaria não mostra. Mas é assim que eu e dezenas de outras mulheres temos conquistado os nossos sonhos com o pão de mel. E eu espero que esteja ficando muito claro para você que o pão de mel é muito mais do que uma receita. Receita é importante sim, não é à toa que é um dos pilares da trilogia do lucro fácil. Mas sozinha, ela não é nada mais do que um pedaço de papel. Por isso, não se iluda. Não pense que basta fazer a receita e a sua vida vai ser mudada. Sem um caminho muito bem definido entre a compra do ingrediente e a venda do pão de mel, não existe dinheiro no bolso, não existe sonho realizado. Porque não é o pão de mel que importa, mas são os lugares que ele vai te levar que importam muito mais. E se você quer mais uma receita, tá tudo bem. Você está vendo essa semana Lucrando Fácil com Pão de Mel, possivelmente a melhor receita desse doce. Não conheço outra melhor. Mas se você se contentar com isso, todo esse evento, todo esse conteúdo vai ter sido em vão para você. Em vão, Maria Antônia? Como assim? Não é por isso que nós estamos aqui pelo Pão de Mel? É claro que não, minhas abelhinhas. E você precisa entender o porquê. Porque o Pão de Mel me encontrou, não foi para eu aprender a fazer o doce, não. Eu me orgulho, sim, de ter me tornado uma confeiteira de toda a minha trajetória e de ter estudado e ter ensinado, mas o título de confeiteira é muito pouco perto de tudo que eu conquistei. E você viu na aula 1, foi o pão de mel que trouxe um propósito para minha vida. Deus acima de tudo e a medicina me curaram do câncer. Mas foi o pão de mel também enviado por Deus que me trouxe a alegria, que me trouxe realização, que fez e faz hoje o meu coração cantar. É claro que poder ter feito várias viagens e passeios, comprar coisas que eu sempre sonhei foi muito bom. Mas nada disso se compara ao tempo que eu pude aproveitar com a minha família, estando em casa todos os dias, fazendo o que eu aprendi a amar. Qualquer viagem ou bem material não se compara à liberdade financeira de viajar todo ano para a Suíça para visitar o meu filho, a minha nora e a minha netinha amada. Abelhinha, dinheiro não é um fim em si. Dinheiro por dinheiro não tem valor algum. Até porque a gente nasceu sem nada. E um dia, quando Deus quiser, nós vamos partir dessa terra sem nada. A gente não está aqui pelo dinheiro, mas sim por todas as realizações, desejos e sonhos que o dinheiro nos possibilita ter. Eu não quero, e eu sei que você também não quer acumular coisas. O que nós queremos de verdade é viver o que importa e com quem importa. E só quem passou por isso sabe o quanto dói dizer não a um filho porque você não tem dinheiro. O quanto dói pagar um aluguel todo mês sabendo que é um dinheiro que não volta nunca mais. E que se um dia o dono pedir a casa, o trabalho que é fazer a mudança, procurar outro lugar. Só quem passou sabe o quanto machuca estar cheio de dívida. Não porque você é uma pessoa ruim, sem caráter, é óbvio que não é isso. Mas é porque nada nessa vida é fácil. E quando as coisas saem do controle, vira uma bola de neve maldita, que nos empurra para baixo, que nos joga no fundo do poço e que faz questão que a gente permaneça lá. Você quer sair das dívidas, conquistar suas coisas? Você quer viver do que importa, com quem mais importa? E você merece isso. Eu não sei o que você deseja hoje. Eu não sei o que você precisa. Mas eu tenho certeza de uma coisa. É o pão de mel que vai transformar esse desejo em uma realidade em pouco tempo. Basta você querer. O pão de mel transformou a minha vida, ajudou a conquistar sonhos por meio do dinheiro que eu fiz com ele. Mas tem algo ainda mais valioso que ele me proporcionou e que eu jamais imaginaria. Uma coleção de histórias, de relatos de mulheres de todo o Brasil que também tiveram suas vidas transformadas com o pão de mel, através do método Viver de Pão de Mel. Fazendo mais uma metáfora com a vida das abelhinhas, eu sinto que Deus me chamou para uma missão. Ser uma abelha rainha nessa grande colmeia das mulheres que vivem de pão de mel. E olha, eu falo isso não com soberba não, tá? É de verdade. Senão, eu não estaria aqui, fazendo esse conteúdo maravilhoso, gratuito, com essa profundidade para você.
Eu quero a sua transformação. Eu falo isso com muito temor e responsabilidade, não é fácil. Porque da mesma forma como uma abelha rainha emite cheiros e hormônios que organizam, que harmonizam toda a colmeia, com o viver de pão de mel, meu treinamento mais profundo e completo, eu cumpro o chamado daquilo que Deus colocou na minha mão. E sabe o que é? Levar orientação, método e direção para outras mulheres. Para que, como verdadeiras abelhinhas, não fiquem batendo asas sem saber para onde ir. Mas entendam que é possível sim transformar a sua vida e a da sua família inteira com um direcionamento certo. Inclusive, nos últimos dias, algumas de vocês estão perguntando como funciona esse treinamento, como faz ser uma abelhinha, aluna, e ter um direcionamento mais de perto. De verdade, eu fico muito feliz em poder ajudar. Afinal, quando você teria acesso a informações valiosas como essa? Sem todo o ruído da indústria da confeitaria. Informação verdadeira de quem vive o pão de mel de verdade. E é por isso que na aula 3, a aula mais importante da semana, além de te ensinar como produzir e precificar o seu pão de mel para vender mesmo sem experiência, e como você vai fazer e vender o seu primeiro pão de mel sem ingredientes e sem gastar dinheiro. É isso mesmo, minha gente. Na terceira aula, eu vou te mostrar como concorrer ao Start da Abelhinha. O Pix para comprar os materiais e o Favo da Abelhinha, que é a caixa de utensílios para você produzir o pão de mel. E também vou falar sobre o viver de pão de mel e todas as informações para quem quiser dar o passo, além de se tornar minha aluna, uma amiga mais próxima, uma abelhinha, uma mentorada. Então, eu posso contar com você na aula 3, a aula mais importante? Eu espero que sim. Até porque logo todo esse conteúdo vai sair do ar. Então você precisa aproveitar antes de perder o acesso. Ah, e pensou que a gente ia se despedir da aula 2 sem presente? Nem pensar, né, gente? Eu vou disponibilizar um resumo da organização Favo a Favo, essa metodologia que vem lá do treinamento pago, mas que agora você consegue gratuitamente. É o meu presente para você. Então fica ligada na data e horário que estão aparecendo aqui na tela, que eu vou liberar esse PDF. Esse método lá no grupo do WhatsApp oficial do nosso evento. Mas, para eu ter certeza que só as abelhinhas comprometidas vão ter acesso, só aquelas que chegaram até o final dessa aula, você vai ter que colocar uma senha para abrir o arquivo. E a senha é essa que está aparecendo na sua tela. E, como sempre, é uma palavra que tem tudo a ver com o que aprendemos hoje. Então, abelhinhas, presta atenção nos seus próximos passos aqui na semana Lucrando Fácil com Pão de Mel. Primeiro de tudo, se você ainda não está, entre agora para o grupo do WhatsApp. É o grupo que tem esse modelo que está aparecendo aí na sua tela e uma imagem parecida com essa. Segundo, você precisa ficar lá até o final do nosso evento para receber todo o conteúdo e eu vou disponibilizar, inclusive, o resumo do método Favo a Favo, que será liberada na data e hora que eu falei. Não vai esquecer da tarefa dessa aula, hein? Reservar o seu depósito de sonhos, ou seja, o local para você guardar tudo referente à produção de pão de mel. Além disso, fica atenta no meu perfil do Instagram, do YouTube, porque praticamente todos os dias dessa semana vai acontecer lives extras para a gente reforçar o conteúdo que nós estamos vendo durante as aulas. E eu quero saber o que você achou dessa aula, mas seja sincera. Te ajudou? Essa metodologia e organização faz sentido? Dá para aplicar? Ou não? Você não gostou? Fala comigo em algum lugar, lá no Instagram, no comentário no YouTube, no número que é administrador do grupo de WhatsApp também pode. Deixa a sua mensagem que eu vou fazer questão de responder. E claro, programa o despertador e se prepara, porque sexta-feira, às 8 horas da manhã, será liberada a aula 3 com o tema Como produzir e precificar o seu pão de mel para vender mesmo sem experiência. Te ensinando a precificar e vender mesmo que você seja péssima vendedora. E ainda precificar sendo barata, mas com muito lucro. Abelinha, foi um prazer enorme ter você aqui nessa aula. Isso mostra o quanto você está comprometido em transformar a sua cozinha em uma fábrica de pão de mel que realizarão os sonhos da sua vida. Muito obrigada e nos vemos nas lives extras e nas próximas aulas da Semana Lucrando Fácil com Pão de Mel. Estamos no meio dessa linda jornada
te mostrando o caminho para você fazer 3.000 todos os meses da cozinha da sua casa. Mas ainda tem muito mais. O melhor ainda está por vir. Um beijo doce e até a próxima!